Olá, aqui mais uma vez, pastor Ignaldo Hélio de Souza, falando pela Missão Atenas, esse projeto apologético que procura lançar a luz da Bíblia sobre ideologias, sobre conceitos religiosos, sobre grupos religiosos de uma maneira em geral. E nós continuamos aqui no nosso quinto vídeo, falando sobre a nossa questão com o marxismo e a família. Por que o marxismo é um perigo para a sua família? Você vai perceber, nós fizemos aí uma caminhada, né, já distante. Nós começamos com um vídeo da Marilena Chaui, onde ela falava que quem acredita na família é uma besta, onde ela expressava, né, no momento de ódio ali, o quanto que ela se baseia na visão de mundo marxista. Nós vimos depois o livro do Engels, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, o quanto que a família era algo sem nenhum fundamento, era algo simplesmente uma construção social. Nós vimos como isso atingiu ali a União Soviética, quando foram pôr as ideias de Marx em prática, que eles procuraram mexer com a questão da família. E nesse vídeo aqui, eu queria falar sobre uma obra muito famosa da Marilena Chaui, que se chama O que é Ideologia. Então esse livro aqui é um livro que foi lançado a primeira vez em 1980, então ele já é um livro que tem aí quase 40 anos. E é um livro onde, com toda certeza, a Marilena Chaui vai abordar a questão da ideologia em uma visão marxista. E em todo o livro ela procura mostrar que nós vivemos sob esse domínio da ideologia marxista. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Na verdade, quando eles criticavam a ideologia vigente, era porque eles queriam colocar dele. Por quê? Porque a deles é a visão redentora do mundo. Há um outro livro, nós vamos falar mais para frente, sobre ideologia e educação, que se chamava Ideologia no Livro Didático. Então eles criticavam a ideologia no livro didático e hoje eles estão colocando no livro didático a ideologia marxista. Mas o nosso pensamento aqui é mostrar que, se se falou em marxismo, pode ter certeza que por trás da ideia marxista existe a ideia de destruir a família. Preste atenção, eu vou repetir isso para você. Por trás da ideia marxista, por trás do pensamento marxista, onde se quer que fale sobre Marx, vai se pensar em destruir a família. Por quê? Porque a família é o grande baluarte contra as ideias comunistas, socialistas e marxistas. Eles sabem que enquanto existir família, a família vai ser uma resistência, porque é ela que vai conservar os valores da sociedade, valores esses que eles querem destruir. Mas por que eu decidi falar sobre esse livro aqui, O que é Ideologia? Você vai ler o livro é óbvio, ele é um livro acadêmico, ele é um livro onde vai expor de uma maneira bem, com linguagem filosófica, com linguagem acadêmica, ele vai expor essa questão da ideologia, vai fazer uma caminhada. Veja que é um pequeno livro. Mas o que me preocupa nesse livro é que em algum momento, chega lá no final do livro, ele vai abordar a questão da família, ele vai criticar a família em todas as circunstâncias que puder imaginar, ele vai criticar a família. E aí eu vou aqui comentar essa exposição aqui da Chaui sobre a questão da família e ver o quanto é incoerente, quanto ela é antibíblica e quanto ela é perigosa, porque nós vamos ver que coisas que estavam sendo ditas na década de 80, hoje elas já são realidades para você. Então, se o seu filho estiver aprendendo marxismo na escola, ele vai estar aprendendo coisas contra a família. Pode ter certeza disso. Então, aqui, ela comenta que página 116 vai falar sobre a ideia de família. Então, ela fala que há três tipos de famílias, que é a família burguesa, a proletária e a pequena burguesa. E vai condenar cada uma delas de uma determinada maneira. Então, ele fala aqui que nessa família burguesa, e lembrando daquilo que eu falei em outra ocasião, quando eles usam o termo burguês, eles se referem a todo pensamento, a todo grupo, a todas as pessoas que não concordam com ele. Mas pode ter certeza disso. É só você olhar, não tem nenhum sentido o uso da palavra burguesa, principalmente aqui, né? Não tem nenhum valor. Então, primeiro ela fala da família burguesa, onde ele diz assim que a finalidade do casamento na família burguesa é só manter os bens. Ou seja, que não há nenhuma intenção
familiar, de acreditar que família é um valor em si, que a única opção é para guardar o dinheiro, né? Para eles conservar o dinheiro ali. Aí ele diz que por causa disso, que o adultério feminino é uma falta grave dentro da família burguesa, porque faz surgir herdeiros ilegítimos. E aí, quando condena o adultério feminino dentro da família burguesa, ele diz que eles transformam esse erro numa falta moral e num crime penal. E aí eu fico pensando, bom, então ele está dizendo que é só uma condenação do adultério feminino dentro da família burguesa, porque eles querem manter o capital, manter os bens ali, o patrimônio dentro da própria família, e um filho legítimo prejudicaria isso. E aí eu olho para a palavra, eu olho para a Bíblia e para outros códigos legais semelhantes escritos há 3.500 anos atrás, condenando o adultério, seja ele feminino ou masculino. Então nós pensarmos que a condenação do adultério, ela faz parte dos 10 mandamentos. Então ela não é uma criação da família burguesa, ela é uma ordenança divina. Então você percebe que a ideia, o propósito de tudo dizer é porque é o burguês, é o burguês, é o burguês, porque tem que criar aquele inimigo ali. Não, o inimigo é burguês. Então, quando condena o adultério, não é porque o adultério é pecado, não é porque é errado, não é porque existe um padrão moral divino que todos os homens têm que se sujeitar. Não é por causa disso. É porque o burguês pôs assim para proteger o seu patrimônio. E aí ele vai falar também da classe proletária. E aí diz assim que a ideologia burguesa, ela quer simplesmente manter a classe proletária com a família para poder produzir mão de obra para eles. Então vamos falar assim, eu nasci numa família pobre, minha família seria isso aqui, seria uma família proletária. E aí vamos pensar então que toda a minha família, a nossa ideia de família era só para produzir filhos para trabalhar para os burgueses, é isso? Mas aí olha o que ela fala aqui, né? Ela fala que justamente por causa disso é que a mulher proletária não tem direito ao aborto. Eu quero que você pense que aqui já é uma defesa do aborto. Então, quando se condena o aborto, não é porque Deus disse não matarás. Quando se condena o aborto, é porque a ideologia burguesa quer filhos e por isso não deixa a família proletária ali abortar. Então, por isso que não se dá anticoncepcional. Gostaria que isso fosse verdade, mas anticoncepcional é livre para todo mundo. Então coloca algumas coisas que não faz nenhum sentido, nem para a realidade, nem para a história. Então vamos pensar que o aborto ele é condenado por Deus porque é matar criança. Não tem nada a ver com a questão econômica, não tem nada a ver com a ideologia burguesa, e sim com revelação bíblica. Então eu só quero todos esses exemplos para você perceber que a mentalidade das pessoas vai sendo mudada e eles começam a enxergar tudo nesse prisma fantasioso aqui. Mas a que me deixou mais extasiada aqui é quando ela vai falar da família pequeno burguesa. E aí duas coisas que eles falam sobre o pai e a mãe, aqui, aliás, ela fala, Marilena Chauí, ela diz aqui na página 117, que teria que mostrar que a família pequena burguesa está encarregada de oferecer ao pai uma autoridade substitutiva que o compense de sua real falta de poder na sociedade e que por isso ele parece como devendo encarnar para toda a sociedade o ideal de pai. Então o que está dizendo é o seguinte: o homem não tem poder na sociedade, não tem verdadeira autoridade na sociedade, então se criou a ideia dentro da família pequeno burguesa de que ele é o senhor, de que ele é a autoridade, para compensar essa falta de autoridade que ele não tem na sociedade. Ou seja, é uma fantasia, e na verdade não tem essa autoridade, é uma compensação. E a mãe, e aí vai falar assim, querem deixar as mães fora do mercado de trabalho. Então o que eles fazem? Eles exaltam o papel da mãe dentro da família para que a mãe se sinta bem e não entre no mercado de trabalho. Então, ou seja, que pai e mãe são meras construções sociais enganosas, inclusive, enganosas. Então, a ideia de pai é para ele não se sentir realizado dentro da família. A ideia de mãe é para não ir trabalhar fora, que também não combina porque continua a ideia de mãe valorizada e muita mulher trabalhando fora. Mas eu fico pensando aqui naquilo que a Bíblia já falava 3.500 anos atrás. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E isso vai ser repetido lá no Novo Testamento, Efésios 5, tá ali.
E nós pensarmos segundo ela, essa é uma criação da ideologia burguesa. Então, a gente começa a olhar que a própria ideia de família, as ideias da moral cristã, ela é atacada, ela é sutilmente ali lançado como se isso não fosse um padrão correto para o universo moral, mas fosse simplesmente uma ideia imposta por uma burguesia diabólica que não quer te enganar, faz de conta que você é um pai, faz de conta que você é uma mãe, né, para você não reconhecer o poder que você tem fora da sociedade. Não, eu não te deixo abortar porque eu quero só que você dê filhos. Não, o adultério é errado porque senão eu vou ter que ter herdeiros ilegítimos. Então você começa a olhar que qualquer ideia de moral para eles não existe, é uma mera construção social. Agora, aí aqui ele vai terminar dizendo o seguinte, coisas sem sentido nenhum, né, irreais, onde ele fala assim que na família pequena burguesa, ela quer conservar a autoridade paterna e a domesticidade materna. Isso é doloroso, gente. É essa a ideia da família. A ideia da família é para realmente construir o caráter, é para dar o suporte para as pessoas, para a vida das pessoas. É esse o nosso objetivo, é um objetivo bíblico bem claro. Mas diz aqui que é só para conservar a autoridade paterna e domesticar a materna. Mas ele fala assim, para reter por mais tempo fora do mercado de trabalho os jovens, quando isso não é o que acontece. Mas o que eu fiquei mais chocado aqui é quando fala assim, e que por esse motivo ele retarda o maior tempo possível a constituição de novas famílias, e que este é o motivo da defesa do ideal da virgindade para as meninas. Então, quando nós falamos assim da pureza sexual para as meninas e para os meninos também, tá? A Bíblia não, se o mundo dá essa distinção ou dava, é porque ele errou. Mas a Bíblia ela busca a pureza sexual e consente a relação sexual dentro do casamento. Então aqui diz que isso é só uma questão econômica, é só uma questão da ideologia burguesa. Não, gente, isso é moral, e moral cristã, que eles estão criticando. E depois fala assim que justamente também por causa disso é que a ideologia burguesa, entre aspas, ela se recusa a aceitar o homossexualismo feminino e masculino porque não reproduz, ou seja, não vai reproduzir força de trabalho. Então não é porque é errado o homossexualismo, não é porque é errado a união de pessoas do mesmo sexo, como está escrito lá em Levítico, como está escrito na Bíblia toda. Não é porque é pecado, é justamente uma visão burguesa para manipular a sociedade. Gente, aí eu olho para essas colocações, nós já vamos encerrar aqui que a gente avançou um pouquinho no tempo, mas olha para essas colocações e elas são absurdas. Pensa que com certeza o uso da palavra burguesia, não, que quando é feito pelo marxismo é qualquer um que não concorde com ele, mas eles querem fazer que essa burguesia surge lá na Idade Média, né, e que depois produz a classe capitalista e daí por diante. Só que as ideias condenando o aborto, as ideias condenando o homossexualismo, chamando os jovens para uma pureza sexual, eles fazem parte da Bíblia Sagrada, que os livros mais recentes da Bíblia Sagrada têm 2.000 anos, os mais antigos 3.000 anos, 3.500 anos. Então eu quero que mostrem que isso aqui é mentira, que isso aqui é uma tentativa de mostrar que todos esses valores familiares que a Bíblia tanto preza, que a Bíblia nos chama a conservar, como se isso fosse uma mera criação de pessoas que estão querendo dominar você. E por causa disso é que eles querem destruir a ideia da família. Então, para pensar nisso. Isso aqui, muitos que entraram na faculdade há 30 anos atrás leram. Talvez não prestaram muita atenção, mas as ideias que estão aqui, hoje, a pureza sexual, ela é escrachada, é só você assistir Malhação. Hoje, a ideia de aborto, é só você ver toda essa luta luta jurídica aí contra o aborto. Sobre a questão homossexual, não preciso nem falar, porque você está bem a par de tudo que está acontecendo. Então você veja bem que o que o marxismo ele produz, o que ele quer produzir, o que ele trabalha. Então, se hoje nós estamos vivendo uma crise moral e destituindo a família do seu devido valor, pode ter certeza que o marxismo está por trás disso, porque o marxismo ele é um perigo para a nossa família. Eu tenho mais coisas para falar, isso aqui é só o começo, nós terminamos a nossa introdução e
Próxima semana nós estaremos aí vendo mais a respeito desse assunto, marxismo e família. Por que o marxismo é um perigo para a sua família?